Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou aluna da graduação de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e bolsista do PIBID. Essa aula ela tem como objetivo auxiliar vocês nos estudos para o Enem e hoje eu vou falar um pouco sobre relações ecológicas. Primeiro, eu vou introduzir explicando para vocês o que é o PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele foi fundado em 2007 e é fomentado pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esse programa ele tem a finalidade de valorizar a formação docente. Então, ele concede bolsas para os alunos da licenciatura que têm a intenção de atuar na educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, para falar sobre relações ecológicas, primeiro a gente tem que entender o que é a ecologia. E para explicar esse conceito, eu vou mostrar para vocês a etimologia da palavra. Ecologia vem do grego oikos, casa, e logos, estudo. Ou seja, é o estudo da casa. Então, essa é a parte da biologia que estuda as relações de interdependência dos seres vivos, bem como suas relações com o meio ambiente. É fundamental que a gente saiba que nenhuma espécie de ser vivo é totalmente independente, uma vez que direta ou indiretamente todas elas dependem de outras para sobreviver. Portanto, quando a gente fala de relações ecológicas, que são essas interações entre os seres vivos, a gente pode falar de relações intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie, ou interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Além disso, esses dois tipos de relações podem ser classificados ainda como harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas ocorrem quando não há prejuízo entre os organismos. Já as desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. E aqui nesse esquema que eu trouxe para vocês, dá para observar muito bem cada uma das classificações das relações ecológicas que eu vou abordar hoje. Mas e aí, observando aqui as relações que eu trouxe para vocês, vocês conseguem pensar em algumas que vocês já praticaram, praticam ou que vocês já viram? Pensa aí que já eu respondo algumas para vocês, viu? Primeiro, nós vamos falar das colônias. Elas são associações entre indivíduos de uma mesma espécie que são ligados anatomicamente uns aos outros. Além disso, pode ou não haver divisão de trabalho. E como exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma colônia de corais, que formam os recifes, e uma colônia de bactérias. Em seguida, nós temos as sociedades, que são indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos, mas não ligados anatomicamente. Eles vivem juntos, organizados de um modo cooperativo em que ocorre divisão do trabalho. E eu trouxe como exemplo aqui para vocês a colmeia, que é a sociedade das abelhas, e o formigueiro, que é a sociedade das formigas. E para exemplificar essa divisão do trabalho, a gente sabe que na colmeia tem a abelha rainha, as abelhas operárias, o zangão. Então, cada um tem a sua função. Ocorre também o canibalismo, que é quando o indivíduo mata o outro da mesma espécie para se alimentar. Como exemplo, eu trouxe aqui o louva-a-Deus, porque é comum a fêmea matar e devorar o macho após o acasalamento. Isso acontece para obter as proteínas e nutrientes do organismo dele, que são necessários para o desenvolvimento dos ovos no organismo dela. O canibalismo ele pode ocorrer também, eventualmente, em espécies que normalmente não praticam, sendo desencadeado por diversos fatores, como o aumento da densidade populacional ou a falta de alimento para todos os indivíduos ali. E como exemplo, eu trouxe para vocês a população de camundongos, porque se eles estiverem confinados em um espaço físico limitado e com escassez de alimento, pode ocorrer canibalismo, mesmo que nas condições naturais isso não acontecesse. A próxima relação é a competição intraespecífica, que consiste na disputa entre indivíduos de uma mesma espécie pelos mesmos fatores, que podem ser alimento, espaço, etc. Em muitas espécies de animais, por ocasião da reprodução, os machos podem competir pelas fêmeas. E aqui eu trouxe para vocês como exemplo os leões, que podem entrar em combate físico pelas leoas, e os pavões, que eles exibem essas penas belas deles para atrair as fêmeas. E essa relação tem algumas consequências, que são o controle da densidade populacional, porque não são todos os machos que vão conseguir formar casais e se reproduzir, e a seleção natural, porque os indivíduos com características mais vantajosas, eles têm mais chance de vencer essa disputa e conseguirem se reproduzir. Agora, entrando nas relações interespecíficas, eu vou falar sobre o mutualismo.
Ele ocorre entre indivíduos de espécies distintas que se beneficiam mutuamente. Os associados criam um grau de dependência tão acentuado que eles não conseguem mais sobreviver isolados um do outro, então a coexistência deles é obrigatória. E como exemplos, eu trouxe aqui para vocês os líquens e as micorrizas. Os líquens são associações entre algas unicelulares ou cianobactérias com fungos. Os fungos eles vão retirar do substrato água e nutrientes e fornecer às algas. E em contrapartida, as algas elas fazem fotossíntese e elas sintetizam matéria orgânica e elas fornecem parte desse alimento aos fungos. E aí, os líquens eles podem ser encontrados em troncos de árvores, como eu trouxe aqui na imagem para vocês, em telhados, muros, rochas e até mesmo na neve. E a presença de muitos líquens em um ambiente sugere que há um baixo índice de poluição atmosférica, enquanto o desaparecimento dos líquens pode significar um aumento nesse tipo de poluição. As micorrizas são associações estabelecidas entre fungos e raízes de plantas, por exemplo, orquídeas, morangueiros, tomateiros e pinheiros. Os fungos eles degradam substâncias orgânicas do solo, transformando-as em nutrientes minerais que são absorvidos pelas raízes das plantas. E, por sua vez, as plantas fornecem aos fungos parte da matéria orgânica produzida através da fotossíntese. A próxima relação que eu trouxe para vocês é a protocooperação, que ocorre entre duas espécies que também se beneficiam mutuamente, sem, entretanto, estabelecer um grau de dependência obrigatório, como ocorre no mutualismo. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o peixe-palhaço e a anêmona, porque o peixe vive, se refugia, se reproduz, se alimenta ali e fornece às anêmonas alguns nutrientes através de sua matéria fecal. E, além disso, ele mantém elas protegidas contra os peixes-borboleta que tendem a se alimentar dos tentáculos das anêmonas. Trouxe aqui também um exemplo do pássaro-palito com o crocodilo, porque o pássaro ele penetra na boca do crocodilo e se alimenta dos restos alimentares do crocodilo e dos vermes que estão aqui. Então, ele livra o crocodilo desses parasitas. Eu trouxe também o comensalismo, que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e apenas uma das espécies é beneficiada, sem, entretanto, haver um prejuízo para a outra. A espécie beneficiada é a comensal, e o benefício que recebe pode ser alimento, abrigo, transporte, etc. Como exemplo, eu trouxe aqui a rêmora e o tubarão. Porque a rêmora, também chamada de peixe-piolho, ela possui uma ventosa, que é um órgão de fixação, no alto da sua cabeça. Aí, ela fixa-se na região ventral do tubarão e ela passa a ser transportada por ele. E, além disso, quando um tubarão ataca algum animal, os restos da presa que flutuam aqui na água são imediatamente ingeridos pela rêmora. Existe também o inquilinismo, que é quando uma espécie procura abrigo ou suporte no corpo de indivíduos de uma outra espécie, mas sem prejudicá-la. O inquilino, que é a espécie beneficiada, ele obtém abrigo, proteção ou ainda suporte no corpo da espécie hospedeira. Como exemplos, eu trouxe aqui as orquídeas e as bromélias, que são inquilinas nas árvores. Esse inquilinismo envolvendo espécies vegetais também é chamado de epifitismo, e nesse caso a planta inquilina é chamada de epífita. As epífitas elas são plantas que apenas procuram abrigo, proteção e condições ideais de luminosidade para a realização da fotossíntese e, consequentemente, para um melhor desenvolvimento ao crescerem. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o predatismo, que também é chamado de predação. Essa é uma relação em que indivíduos de uma espécie matam outros de espécies diferentes para utilizá-los como alimento. O predatismo exerce um papel regulador, contribuindo para manter a população de presas e predadores de uma região em estado de equilíbrio, porque se cresce o número de presas, cresce também o número de predadores, porque há uma maior disponibilidade de alimento. E isso vai fazer com que o número de presas diminua, uma vez que elas estarão sendo mais predadas, o que acarreta a redução da população de predadores também, e assim sucessivamente. Então, como exemplo aqui, eu trouxe um leão predando uma zebra.
mas existem algumas adaptações que permitem às presas escaparem ao ataque dos seus predadores e aos predadores capturarem suas presas. Na camuflagem, o organismo procura se confundir com o meio físico do ambiente, de modo a se tornar menos visível. Ao ficar parecido com o ambiente, determinado animal pode se esconder de seu predador, ou ainda o predador pode se esconder de sua presa, o que lhe possibilita capturá-la mais facilmente. Como exemplo aqui, eu trouxe esses animais, muitos insetos, répteis, anfíbios, aves, que possuem a cor verde, porque assim eles fazem a perfeita camuflagem com as folhas de onde se escondem. E trouxe também os ursos polares, que eles praticam a camuflagem por meio de seus pelos brancos, que permitem uma fácil camuflagem com a neve. Outra adaptação é o mimetismo, em que os indivíduos de uma espécie se mostram acentuadamente semelhantes aos indivíduos de uma outra espécie, levando vantagens com essa semelhança. É o que acontece, por exemplo, com a falsa coral, porque ela é uma cobra não venenosa, mas que se torna muito temida e respeitada por outros animais, por ser muito semelhante à coral verdadeira. Outro exemplo de mimetismo é encontrado com as borboletas vice-rei e monarca, que, embora sejam de espécies distintas, são extremamente semelhantes. A borboleta monarca ela tem um sabor repugnante para as aves, enquanto as vice-reis são comestíveis, mas por causa dessas semelhanças, muitas aves rejeitam a borboleta vice-rei, que se beneficia do mimetismo. Agora nós vamos falar do parasitismo. Essa é uma relação em que indivíduos de uma espécie vivem às custas dos indivíduos de outra espécie, dos quais retiram alimento prejudicando-os. Os hospedeiros são, para os parasitas, fontes de alimento e de abrigo. Por isso, o sucesso de um parasita é normalmente maior quanto menos incômodos ou prejuízos eles causam à espécie hospedeira, uma vez que a morte do hospedeiro representa também a perda do abrigo para o parasita. De um modo geral, a morte do hospedeiro não é conveniente, mas muitas vezes ela ocorre. Quanto à necessidade de realização do parasitismo para a sobrevivência, os parasitas podem ser obrigatórios ou facultativos, e quanto ao tempo de permanência junto ao hospedeiro, podem ser permanentes, temporários ou provisórios. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês os piolhos, os carrapatos, sanguessugas, lombrigas, o Trypanosoma cruzi, que é responsável pela doença de Chagas, e o coronavírus. Agora eu vou falar para vocês sobre a competição interespecífica. Essa é uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes por algum fator. Pode ser alimento, espaço, abrigo. Como exemplo, eu posso citar as corujas, os gaviões e as cobras que atacam esses pequenos roedores. E nesse caso, os indivíduos de espécies diferentes competem pela mesma fonte de alimento. E assim como a competição intraespecífica, a competição interespecífica ajuda a controlar a densidade populacional das espécies e também é um importante fator de seleção natural. A próxima relação é o amensalismo, também chamado de antibiose. Nessa relação, os indivíduos de uma espécie eliminam substâncias no meio que prejudicam ou inibem o crescimento ou a reprodução de outras espécies com as quais convivem. Como exemplo, eu trouxe aqui os fungos Penicillium sp, porque eles produzem e liberam no meio em que vivem substâncias antibióticas que inibem o crescimento e a reprodução de bactérias. Outro exemplo é a maré vermelha, um fenômeno resultante da superpopulação de algas do grupo Pirrófitas ou dinoflageladas, e essas algas liberam toxinas que em altas concentrações no meio provocam a morte de inúmeras outras espécies marinhas, como peixes, crustáceos, moluscos. Além disso, certas plantas, como o eucalipto, liberam de suas raízes substâncias que impedem a germinação de sementes de outras plantas ao redor. Isso evita que essas outras plantas venham a competir com os eucaliptos pela água e por outros recursos do solo. E por último, nós temos o esclavagismo, em que uma espécie se beneficia do trabalho de outra que é prejudicada. A gente tem um exemplo disso no filme Vida de Inseto, em que a formiga rainha sempre fica carregando um pulgão, e isso também ocorre na realidade, porque algumas formigas podem levar pulgões para seus formigueiros a fim de se alimentarem dos açúcares deles. Então, você lembra lá do início do vídeo, quando eu perguntei sobre as relações ecológicas que você já praticou?
Bem, se você já teve um cachorro, gato, papagaio, periquito de estimação, essa relação interespecífica é a protocooperação, porque enquanto você deu casa, comida para ele te fez companhia, te deixou alegre. E se você já teve piolho, bicho de pé, verme, como eu disse lá na explicação, ele era um parasita no seu corpo. Então essa relação entre vocês era de parasitismo. E você sabe que são probióticos? São bactérias que vivem no nosso intestino e ajudam muito no metabolismo, além de ter um papel importantíssimo nas funções imunológicas. Então essa é uma relação de mutualismo, porque um depende do outro para sobreviver. Agora, para finalizar a nossa videoaula, eu trouxe alguns exercícios para praticar e fixar. Eu vou resolver todos eles junto com vocês, mas eu recomendo que vocês pausem a aula, resolvam e depois acompanhem a minha resolução aqui, tá bom? Esse primeiro exercício é da UFRG. O lobo-guará, uma espécie ameaçada de extinção, ocorre nas baixadas próximas às matas arbustivas do Rio Grande do Sul. Ele vive à beira de charcos, caçando pequenos roedores, aves e alguns invertebrados. Frequentemente, abriga vermes em seus rins, que podem chegar a destruir tais órgãos, ocasionando a morte do animal. O trecho anterior trata de dois tipos de relações entre o lobo-guará e outros membros da comunidade. Essas relações são e podem ser classificadas respectivamente como complete e complete. Assinale a alternativa que contém na sequência correta as expressões que completam as lacunas da frase anterior. Bem, aqui fala sobre a relação entre o lobo-guará e roedores, aves, invertebrados, vermes. Então, a gente sabe que só pode se tratar de uma relação interespecífica. E também aqui fala que o lobo, ele caça esses roedores, aves e invertebrados, ou seja, aqui está ocorrendo predatismo. Além disso, esses vermes nos rins dos lobos são parasitas. Então aqui nós temos relações desarmônicas, que são o predatismo e o parasitismo. Então a única opção correta é a letra E. O trecho fica: essas relações são interespecíficas e desarmônicas e podem ser classificadas respectivamente como predatismo e parasitismo. Esse próximo exercício é da UFMG. As orquídeas que vivem sobre outros vegetais: A. Vivem em mutualismo com esses vegetais. B. Usam esses vegetais apenas como suporte. C. Sugam a seiva bruta desses vegetais. D. Sugam a seiva elaborada. E. Recebem seiva bruta e fornecem seiva elaborada a esses vegetais. Então, eu acho que essa aqui está bem fácil para todo mundo que prestou atenção na aula, porque eu já falei para vocês que as orquídeas que vivem sobre outros vegetais, elas praticam o inquilinismo, elas são epífitas. Elas não prejudicam esses vegetais, elas apenas usam eles como suporte. Então, a única opção correta é a letra B. A próxima questão é da UFMG também, e diz assim: numa comunidade às margens de um rio podem ser encontrados anus que catam e comem carrapatos do gado, cobras que comem pererecas e roedores silvestres, seriemas que comem cobras e pererecas. Que tipo de relação não existe na comunidade a que o texto faz referência? Então aqui a gente já pode observar que o gado tem carrapatos, então parasitismo a gente já tem, podemos descartar a letra E. Aqui fala que os anus catam e comem os carrapatos, ou seja, ao mesmo tempo que eles livram o gado dos carrapatos, eles também estão se alimentando. Então, trata-se de protocooperação. As cobras comem pererecas e roedores silvestres. Então, aqui está ocorrendo predatismo. E as seriemas comem cobras e pererecas. Então, ao mesmo tempo que elas estão predando as cobras, elas também estão competindo pelo mesmo alimento, porque cobras e seriemas comem pererecas. Então, temos também competição. A única relação que não existe na comunidade a que o texto faz referência é comensalismo.
Letra A. A próxima questão ela é do Enem 2013. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna do local. Um exemplo é o represamento do rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento de peixes de espécies exóticas que foram introduzidas, como o mapará e a corvina. As 3 espécies com nichos ecológicos semelhantes. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo... Aqui no texto, fala que as 3 espécies têm nichos ecológicos semelhantes. Aí a gente já mata a questão. Quando essas espécies exóticas foram introduzidas, os peixes cascudos passaram a competir por recursos com o mapará e a corvina. Ou seja, houve um aumento da competição interespecífica. Letra C. Agora uma outra questão do Enem, dessa vez 2019, hein? As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada a... Essa questão está muito fácil, né, gente? Competição intraespecífica, porque são as cutias, indivíduos de uma mesma espécie, que competem pelas sementes. Tá bom? Letra D. Então, gente, é isso. Essa foi nossa videoaula. Eu deixo aqui meu agradecimento ao PIBID, à CAPES e à Universidade Federal de Juiz de Fora, mas principalmente aos alunos que estão assistindo essa videoaula. Muito obrigada pela oportunidade, eu espero que isso tenha servido para ajudar vocês de alguma maneira. E qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários do vídeo. Tchau!